alguns dos quais complementam os ensinamentos contidos nas bem-aventuranças e outros dos quais estabelecem relações com os 10 mandamentos. Porque uma das propostas dele era demonstrar que ele não tinha vindo para contrariar as leis mosaicas, ao contrário, para dar cumprimento a elas. Então, o Sermão da Montanha, ele consiste, no seu primeiro momento, nas bem-aventuranças, num segundo momento, em ensinamentos que complementam essas bem-aventuranças e que dialogam com o Decálogo. E elas transformação moral. Ela nosso comportamento com vistas à felicidade, mas não a felicidade ilusória, a felicidade temporária que as sensações, que os prazeres do mundo material têm para nos oferecer. Elas são um roteiro de felicidade do ponto de vista do espírito imortal, desse ser essencial que somos todos nós, que pré-existe e que sobrevive à existência do nosso corpo físico. E todas as bem-aventuranças, todas as afirmativas que compõem as bem-aventuranças, elas se dividem em duas partes. A primeira parte representa uma condição, ou se nós quisermos pensar, é num ser isso. E a segunda parte representa uma consequência, se essa condição for observada. Então, é o ser isso, então aquilo. Por exemplo, no 9, nós temos uma bem-aventurança diferente. A essência do ensinamento é o mesmo. Então, o capítulo 9 tem por título Bem-aventurados os brandos, condição, agir de forma branda, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Kardec, por uma opção metodológica, ele une duas bem-aventuranças para dar título ao capítulo 9. Se nós estudarmos o Sermão da Montanha, nós vamos ver que elas são separadas. Os bem-aventurados, os brandos, surgem logo no início do discurso, e o bem-aventurados, os pacíficos, surge mais lá no final do discurso das bem-aventuranças. Mas então, Kardec, por uma opção metodológica, ele une as duas bem-aventuranças para nomear o capítulo 9, porque são comportamentos que se entrelaçam, que têm uma relação muito próxima. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós podemos encontrar bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, ou nós podemos de pacificação, ou seja, visando a paz, pacificar. Essa é a condição. E qual será a consequência? Nós precisamos partir em dois as consequências, porque as palavras originais de Jesus se encontravam separadas. Então, bem-aventurados os brandos, condição, porque herdarão a terra, consequência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pro final. Os pacíficos, condição, agir de forma pacífica, promover a paz, consequência, porque serão chamados filhos de Deus. Então é o ser e o então. Fica mais fácil da gente associar assim. Então, se nós formos analisar essa recomendação, esse ensinamento de Jesus, a partir da palavra que ele usou, brando, manso, nós podemos encontrar associações desse comportamento com covardia,
ou com fraqueza moral. Porque essas condições ou essas qualificações são associadas, se interessam pelo conhecimento espiritual, transformação íntima, que só focam nas questões de ser associado à fraqueza, à covardia, à acomodação. Mas, evidentemente, não é isso o que essas palavras significam do ponto de vista espiritual. Não é isso que essas palavras significam para aqueles de nós que nos interessamos pelo nosso aspecto espiritual, que nos interessamos em nos melhorarmos moralmente, em nos tornarmos criaturas melhores que transitam pelo mundo, uma postura diferenciada com relação àquelas que só enxergam o que é material. Não. A brandura e a postura pacífica, elas evidenciam justamente o oposto a essa conceituação material. Ao contrário de acomodação, de covardia e de fraqueza moral, agir de forma branda e pacífica se constitui em verdadeira coragem moral. Por quê? Primeiro, porque é preciso ir contra ao que o mundo diz. O mundo diz, vai lá, não aceita, vai lá, defende a tua honra, vai lá e cobra na mesma moeda, vai lá e devolve, dá o troco, é isso que o mundo diz. E para ir contra o apelo do mundo, é preciso muita coragem, é preciso muita robustez moral, mas não é só isso. É preciso também coragem diante de determinadas. A escolha por não retribuir o mal com o mal. Isso é uma escolha que nós precisamos fazer. Porque normalmente o comportamento brando e pacífico se faz necessário diante de uma afronta, diante de uma agressão. E para que nós possamos evidenciar brandura e paz, é preciso que no nosso íntimo tenhamos escolhido agir dessa forma. E isso fala da nossa coragem moral, da nossa disposição firme em perseverarmos no caminho do bem. Mas, falando agora a respeito do capítulo 9, propriamente dito, desses itens 1 a 5, que tem o título Injúrias e Violências. É interessante porque Kardec compõe este capítulo falando, a princípio, ali logo no seu início, justamente do oposto do que nos ensina a bem-aventurança. É assim que ele abre o capítulo. É como se realidade. O título do capítulo é Bem-aventurado injúrias e violências, que não tem nada a ver com isso. É o oposto desse comportamento recomendado. Para depois, em sequência, ele falando do oposto, que ele vai falar a respeito da cólera. Tem 2 mensagens sobre a cólera no final do capítulo. Mas para que nós tenhamos condições de captar, de entrar na profundidade desse ensinamento, da sua necessidade urgente no nosso dia a dia, no nosso convívio, nós fomos buscar primeiro o entendimento do que sejam essas palavras. Então, nós fomos pesquisar o que significa injúria. E nós descobrimos que, além de injúria ser um comportamento questionável do ponto de vista moral, do ponto de vista evangélico, injúria também é um comportamento que prevê penalização pelo Código Penal brasileiro.
Então, é um comportamento, é uma conduta que pode levar à imputação de pena, caso a pessoa insista nesse comportamento, e por óbvio, caso a pessoa seja denunciada por esse tipo de comportamento. Mas o que significa a injúria, então? A injúria significa em palavras, em gestos, que se traduzem por isso que é uma injúria. Então, toda a vez que nós nos referimos a alguém de forma a depreciar essa pessoa, de forma a atingir a sua honra, a sua dignidade, toda vez que nós nos referimos a alguém de forma depreciativa, e nós podemos até não nos dar frequência, nós nos referimos às pessoas como aquele idiota, é um tipo de injúria, porque é um parecer depreciativo com relação à pessoa a quem nós estamos nos referindo. Aquele incompetente, não faz nada certo, aquele boca aberta, aquele abobado. Analisamos dessa forma com relação a essas pessoas, que podem ser familiares que moram na mesma casa que nós, podem ser vizinhos de prédio, de condomínio, pode ser alguém que transita conosco no transporte público, pode ser alguém no nosso ambiente de trabalho, enfim. São inúmeras as condições, as situações. Então, quando nós damos para alguém, quando nós nomeamos alguém com qualidades, e qualidade pode ser positiva ou negativa, nesse caso é negativa, quando nós nomeamos, nos referimos a alguém com qualidades ou defeitos vexatórios, o que é isso? Defeitos, qualidades, vícios que deixam a pessoa desconfortável, que deixam a pessoa em mal-estar nessa pessoa com quem nós estamos falando, nós estamos agindo de forma injuriosa. Em outras palavras, a injúria representa um xingamento, é uma ofensa verbal. E por que será que Kardec coloca no mesmo capítulo, ou no mesmo item, injúrias e violências? Porque, para compreender isso, nós precisamos buscar o significado da palavra violência. No ato ou efeito de empregar força física de forma a prejudicar alguém ou criar mal-estar nesse alguém. Mas não apenas força física, pode se constituir também intimidação moral, que é aqueles casos de violência psicológica em que nós não chega a existir a agressão física, o machucar físico do corpo, mas machuca o sentimento da pessoa, fere o íntimo do indivíduo. Isso também. Para abrir o capítulo 9, porque as injúrias, elas são precursoras da violência. Ou seja, o comportamento, a conduta, ou seja, ela aparece antes, ela cria as condições para que se desenvolva a violência. Então, e nós sabemos disso, porque quem vive da vida material, quem sai para trabalhar, quem transita pelo bairro, quem tem familiares, enfim, sabe que muitas vezes uma discussão acalorada, um conflito que se inicia de forma verbal, degringola em violência física. Algumas vezes até em morte do corpo físico dos envolvidos na contenda. Então é por isso que essas duas palavrinhas
abrem esse capítulo que nos fala justamente do oposto desse comportamento. A nossa meta, o nosso objetivo é justamente não agir dessa forma. E falar do oposto, do contrário, nos ajuda a compreender aquilo que seja ideal. Por exemplo, nós podemos usar como exemplo e a partir dessa ferocidade, nós ainda temos necessidade de comparações. Nosso alcance cognitivo, nosso desenvolvimento intelectual ainda pede por comparações para que os ensinamentos possam ficar claros. Mas e como é que acontece isso na prática? No nosso dia a dia, de forma individual, nós falamos de uma forma bastante geral, de uma forma macro. Como que isso se traduz numa forma micro, no nosso comportamento, da nossa pessoa, do nosso eu, no nosso dia a dia, na nossa convivência? Então, toda vez que nós aceitamos comprar uma briga, toda vez que nós aceitamos, lembremos que a mansuetude é uma opção que nós fazemos por não retribuir o mal com o mal. É uma escolha de comportamento frente à afronta. Então, todas as vezes que nós entramos numa briga, em discussões, todas as divergências, desentendimentos na nossa convivência, nós estamos cedendo ao comportamento injurioso. O que isso representa também? Citar regras que são o convívio das pessoas, entre os vizinhos, entre os familiares, enfim. E por quê? Mas por que xingar uma pessoa? Por que entrar em uma discussão? Por que comprar um desentendimento? De que forma isso pode nos prejudicar tanto? Como é que ali o bate-boca, os xingamentos, como é que isso pode, por que isso repercute tão mal em nós? E para pensarmos nisso, nós temos que pensar na lei que nos rege. Qual é a lei que rege a todos nós? É a lei de amor, que foi resumida magistralmente por Jesus quando nos ensinou a fazermos ao outro só aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então a continha é muito simples de se fazer. O questionamento também é muito simples. De forma agressiva. Quem de nós gosta de ser xingado? Tratado com azedume ou tratado com indiferença. Então, se nós não gostamos de ser tratados desta forma, outros dessa forma. Sem falar que nós vivemos em um mundo de vibrações. E nós temos a nossa própria vibração, que é condizente com o nosso padrão mental, com o nosso padrão verbal, que reflete o mental, e com o nosso padrão comportamental, que também é o resultado que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com aquilo que nós fazemos, são as nossas companhias espirituais. E se nós temos o hábito de xingar, de espraguejar,
Se nós temos o hábito de desqualificar os outros, nós vamos atrair para a nossa convivência. Vai se firmar um intercâmbio vibratório com espíritos desencarnados que se alinham com essas mesmas características. Então, o que eles vão fazer? Além de nos perturbar, porque alguém que opta por viver no conflito, por viver no desrespeito, por viver gerando mal-estar no outro, porque é uma situação que reflete desequilíbrio. O desequilíbrio pode ser próprio nosso, porque somos espíritos imperfeitos, mas ele com certeza vai ser reforçado por esse intercâmbio de vibrações. Cada vez que nós proferirmos uma palavra de xingamento, esses companheiros espirituais vão incentivar isso. Eles vão alimentar isso em nós. E aí a contenda não chega ao fim nunca. Então, é uma postura contrária à lei de amor. Kardec é muito claro com relação a isso, nos dizendo: toda palavra ofensiva é uma afronta à lei de caridade e ao princípio de fraternidade que deve reger as relações humanas. Mas então, qual é que nós expressemos no nosso comportamento a paz? Quando nós pensamos em paz, nós pensamos do lado de fora. Mas é preciso primeiro que se instale a paz do lado de dentro. Quando nós conseguirmos conquistar a paz íntima, e essa construção passa por essa escolha de irmos o outro, nem que seja verbalmente ou pelo pensamento, de não ofendermos paz externa, paz no mundo. Enquanto nós vivemos brigando uns com os outros, nos xingando uns com os outros, não existem requisitos, não existem condições para que se faça a paz no mundo. Então, como é que se faz isso? Procurando viver de forma tranquila, procurando não retribuir o mal com o mal, procurando agir com gentileza e com cortesia para com todos, porque isso revela a compreensão da lei de amor. Isso revela que nós entendemos a necessidade de tratar o outro como gostamos de ser tratados. Mas nós gostaríamos de falar, agora para finalizar o trabalho, que já se encaminha para o fim, a respeito das consequências. Nós falamos das condições. Lá no início do nosso trabalho, nós afirmamos que as bem-aventuranças são constituídas de duas partes. A primeira, que é a condição, e a segunda, que são as consequências. Então, quando Jesus proferiu as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, ele nos disse: bem-aventurados os mansos, ou os brandos, porque herdarão a terra. Então, o que nós vamos ganhar se nós importância, que ele é transitório, que o que mais importa é o aspecto espiritual, é a nossa condição de espíritos imortais. E aí Jesus nos diz que só se nós nos esforçarmos por modificarmos o nosso comportamento, nós vamos herdar a terra. Como assim? É preciso que nós lembremos que Jesus falava com vistas ao futuro, sempre. Que todo e qualquer ensinamento de Jesus, para ser compreendido na sua profundidade, ele precisa ter em mente a vida futura.
ele precisa ter em mente a continuidade do ser imortal. Então, essa terra que Jesus promete aos mansos é uma terra do futuro, no sentido de que é uma terra transformada. A doutrina espírita nos afirma que vivemos em um momento de transição, em que o planeta está se transformando, de mundo de provas e expiações, caracterizado pela dor e pelo sofrimento, para mundo de regeneração, um mundo de serenidade, de paz, de nós fazer jus a esse mundo de regeneração, ou seja, para conquistarmos o direito de continuarmos reencarnando na Terra. Não é nem desde hoje, é desde ontem. Criando essa conduta, a lei de amor. Mas mais do que isso, ele vai dizer: bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, qual é a consequência aqui? O que é que nós ganhamos se nós formos pacíficos ou pacificadores? E é importante nesse ponto nós pensarmos que essa conduta pacificadora, ela passa por 3 aspectos. Nós precisamos, essa questão da pacificação tem a ver com harmonia, nossa capacidade de vivermos em harmonia sem causar mal-estar, sem prejudicar. Então, ela consiste na harmonia conosco. Então, nós já falamos da paz íntima como condição para a paz no mundo. Ela possui como aspecto a harmonia com Deus, no sentido de nós aceitarmos a sua lei, aceitarmos os seus desígnios com obediência e resignação, que são itens desse mesmo capítulo que nós estamos estudando, mas principalmente a harmonia com o próximo. Então, bem-aventurados os que conseguem viver em harmonia consigo, com Deus e com o próximo. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. O que seremos considerados como instrumentos de harmonização. A perfeição. Como filhos de Deus, esse é o nosso objetivo. Nós podemos lutar, espernear, esbravejar contra isso o tempo que nós quisermos, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos alcançar essa condição de refletir a essência divina. E um dos passos para que alcancemos esse objetivo é nos conseguirmos viver de forma branda, de forma harmoniosa, plantando, cultivando a paz dentro de nós e ao nosso redor. Acredito que seja isso. Obrigada pela atenção. Nós agradecemos essa linda exposição que a nossa irmã Patrícia Barros nos brindou nessa noite. E qualquer comentário que fizéssemos aí, correríamos o risco de colocar uma opacidade na clareza com que foi exposto aí o ensinamento da nossa doutrina espírita, né, do nosso evangelho nesse sentido. Com certeza, Patrícia, deixaste aqui importantes reflexões para nós, né, mormente no que tange àquela violência que sempre pensamos na violência física, quanto que às vezes aquela violência que cala fundo em nossa alma. A física é fácil de curar, a outra nós precisamos entrar na questão do perdão, nós precisamos que consigamos aí curar a nossa própria. Agradecemos a sua brilhante exposição com toda a clareza
com certeza feita, e tenho certeza que, ao agradecer em nome da sociedade, agradeço também em nome de todos aqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo pelo canal do Facebook, sejam os irmãos encarnados, sejam os irmãos desencarnados. E enquanto aproveitamos esse espaço de tempo para recordar alguns avisos que foram dados, aqueles que chegaram posteriormente ao início de nossas atividades, para que coloquem, aqueles que desejarem, seu vasilhame ao lado aí, com a água para ser fluidificada. Lembramos então a todos aí da questão dos diferentes cursos que nós temos aqui, e prioritariamente, qualquer informação que desejarem, sejam os irmãos que estão aqui presentes, sejam os irmãos que efetivamente nos acompanham, facilmente terão as informações aí dentro da nossa página no Facebook. É só acessar essa página, que lá vocês terão todo o horário do atendimento fraterno, o curso que nós desenvolvemos e as atividades que ao longo da semana desenvolvemos também. Acreditando então que ficou bastante esclarecido, nós iremos então concitar os irmãos trabalhadores dessa casa para que se postem em dar o nosso passe aos irmãos que aqui estão e também àqueles que receberão em suas casas. Acalentamos nosso coração do Cristo e rogando que os trabalhadores espirituais dessa casa, de cada local, seja ele seu lar, seja local de trabalho, seja mesmo em deslocamento, nos auxilie como mensageiros do Cristo, para que possamos, a partir dos ensinamentos que nos são dados, ter transformado isso em práticas diárias das nossas relações com nossos irmãos, com nossos familiares, inclusive. Nos ensine, Senhor, a termos essa parcela de entendimento para que venhamos aprimorar o nosso amor, o nosso perdão. Sabemos, Mestre, que o Senhor é fonte de que nos auxilie a aproximar nossos corações do vosso, para que tenhamos a fonte de amor que o Pai Celestial nos deixou. Rogamos também que a todos os mensageiros do mundo espiritual que estão assessorando essa nossa atividade de hoje, nos coordenando, possam fluidificar todos os vasilhames que se encontram próximo, com líquidos, com bálsamos, que bem sabes, querido Mestre, ser a necessidade de cada um desses irmãos que estão ao lado. Então, que sejam visitados a cada um dos espaços desses lares, desses locais onde se encontram os irmãos nos acompanhando, para que recebam as energias positivas de vossa paz, de vosso amor, e curadores de todas as nossas doenças causadas por nossas imperfeições morais. Assim, rogando isso, Senhor, agradecemos pelo acompanhamento de nossa atividade. Acompanhem aos nossos lares e lá permaneçam nos ajudando com energias positivas. Que assim seja.